mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Hoje o nosso programa tá com uma convidada maravilhosa, vocês já conhecem ela, já viram o programa dela e vocês, inclusive, comentaram demais. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos, não só os amorosos, mas interpessoais. Então, relação é sua tia, sua prima, sua amiga, colega de trabalho, todo mundo, certo? Antes de eu falar o nome dessa ilustríssima convidada, não esquece de seguir o Podinista. Você sabe que é através de vocês, o compartilhamento de vocês, que a gente continua aqui levando cada vez mais informações e trazendo mais mulheres aqui para ajudar e fortalecer nossa comunidade, certo? Então, hoje estamos aqui com Camila Henriques novamente. Seja bem-vinda! Todo mundo batendo palma. Tô super feliz de estar aqui. Ai, que alegria! Meu coração tá vibrando. Maravilha. Bom, muitos já te conhecem, mas fale de novo quem é você, para quem não te conhece ainda. Eu sou Camila Lima, para quem não me conhece. Fiz uma numerologia, mudamos ali desde a última vez. Tivemos muitas mudanças que aconteceram. A minha vinda aqui foi maravilhosa, foi um divisor de águas, realmente. Me conectei com várias pessoas, inclusive com vocês aqui. Nossa, a gente é super fã já. Aqui, ó, antes, falamos um monte antes de começar, para vocês terem uma noção. É verdade. E eu sou mentora de relacionamentos, né? Eu trabalho aí com empoderamento de mulheres, eu trabalho com um grupo de mulheres também. Eu sou uma alma que gosta de ajudar, né? As pessoas de irem de um ponto A para um ponto B, né? A partir da minha própria história de transformação também, porque eu levo as pessoas de um lugar de onde eu já estive. A minha própria transformação é a minha maior arma. Então, eu gosto muito desse meu trabalho, de levar, dessa transformação, de levar as pessoas de um lugar A para um lugar B. Maravilhoso. Gente, vocês já viram, né? Já brilhou, desde o primeiro momento que fala, a gente já sente uma aura diferente, realmente, que auxilia o nosso caminhar. Eu acho que é isso, né? Bom, por mais que a gente fica feliz, a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais triste, mas que é para ajudar vocês, pra gente sair disso, né? Eu acho que é o mais importante. Então, como a gente quer falar um pouquinho de relacionamento, a gente acaba puxando também a possibilidade de um relacionamento abusivo, e a gente queria que você tentasse nos explicar o que exatamente é um relacionamento abusivo e as formas que ele pode existir. Bom, um relacionamento abusivo. É desafiador falar sobre isso, né? É muito. É um tema muito forte, é um tema que eu já passei, é um tema que eu ajudo mulheres, né, a sair desse lugar. Então, o que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento aonde, em algum nível, você está sendo colocada num lugar de uma posição de para baixo, né? Então, não existe uma troca real, né? Então, é o abuso, né? É o abusador e o abusado. É o agressor e é a vítima, né? Então, é algo que oprime, é algo que reprime, é algo que te coloca num lugar aonde você se sente muito mal com você mesma. Mas por que é que a gente aceita esse tipo de relacionamento? Porque a gente não tá bem com a gente mesmo. Porque a gente não sabe do que a gente é capaz, porque a gente teve, muito provavelmente, referências de relacionamentos abusivos próximos a gente. Então, a gente acaba replicando esses relacionamentos abusivos. A gente acaba tornando normal, porque a gente já viu isso, sempre viu isso como uma normalidade. Exato, né? Porque a maioria dos lares, né, eles estão vivendo aí, os nossos lares, eles passam aí por relacionamentos, a maioria dos relacionamentos são disfuncionais, né? Então, não existe respeito, existe o quê? Existe opressão, existe repressão, existe culpa, existe toxicidade, né? Então, as pessoas não sabem, elas não sabem se relacionar de forma saudável. Sim. E relacionamento é aprendido, né? Então, a minha primeira referência como relacionamento são os meus pais. E tem uma outra referência, pessoal, que não é muito legal e que a gente usa como referência, que são os filmes, que são as novelas, né? O que é que a gente está aprendendo nesses relacionamentos? É sempre um maltratando o outro, colocando o outro para baixo, não querendo evoluir. E isso eu falo nas relações de uma forma
não só de relacionamento amoroso. Eu tô falando também de relacionamento de amizade. Sim. Eu tô falando também de parcerias, né? A gente aprendeu em algum nível que é bonito a gente colocar o outro para baixo para poder se sobressair. E isso não é uma relação. Isso é uma dor, é uma criança ferida que tá falando. É uma criança, é uma dor que você tá carregando aí. Então, quando eu falo que eu sou empoderadora de mulheres, é o quê? É a gente ajudar essas mulheres, né? Eu ajudo essas mulheres a enxergar que elas são muito mais do que elas estão conseguindo enxergar. É trazer para fora toda essa potência, todo esse poder, para que ela entenda, né? E refaça as suas relações, para que ela tenha relações que são satisfatórias, que são... que trazem um retorno para elas. Relacionamento, gente, tem que ser leve, tem que ser gostoso. Se tá te colocando num lugar de opressão, tá errado. Se tá te colocando para baixo, tá errado. Eu comentei com as meninas antes da gente começar que eu fui falar com meu esposo, né? A gente comentando que ia vir aqui de novo, ele falou, vai lá e fica toda bonita, toda maravilhosa, né? E se joga e aparece e posta e seja linda, seja você. E é isso que eu quero que as mulheres vivam, né? E eu não tô dizendo aqui que meu esposo é a melhor pessoa do mundo. Não, não é isso, né? O meu ponto aqui é outro. É que você pode e deve ter relacionamentos, né? Ter relações na sua vida que te coloquem pra cima. Que te elevem. Que te elevem. A gente já tem tanta gente colocando a gente pra baixo. A gente mesmo se coloca pra baixo o tempo inteiro. Isso que eu ia falar, né? Porque você começou falando que, às vezes, o relacionamento abusivo começa da gente com a gente mesmo. Sim. Então, como que a gente identifica realmente que eu não me gosto, eu não me cuido? Como que a gente consegue chegar nesse ponto de ter essa visão? Porque é muito mais fácil, aquilo que a gente sempre fala, né? É mais fácil olhar a piscina do outro, o jardim do outro, a grama verdinha do outro, do que a gente olhar a nossa própria. Então, como que a gente consegue trazer essa visão pra dentro? É muito interessante. Primeiro você vai olhar como que você está se cuidando. Você está tendo tempo para você? Você está se priorizando? Você está se colocando em primeiro lugar? Ou você vai morrendo a cada relação? Principalmente na relação amorosa, mas também nas relações com pai, mãe, com familiares. Você está se priorizando, né? E qual é o seu diálogo interno? Como que é a sua conversa interior? Será que você se culpa, se coloca num lugar, se chicoteia o tempo inteiro? Ou será que você fica do seu lado? Não, tá tudo bem, né? Porque a gente é muito bom para falar pro outro que tá tudo bem, mas será que a gente fala pra gente mesmo? Tá tudo bem, eu errei, eu posso tentar de novo, eu caí aqui, eu fiz errado, mas eu vou tentar novamente? Então, qual é o seu diálogo interno? Porque o seu diálogo interno, ele diz muito sobre as suas relações. Porque se eu não estou bem comigo mesma, muito provavelmente eu vou atrair relações para me mostrar o que está acontecendo dentro de mim. Que é aquela questão de que a gente sempre fala que a nossa energia atrai as energias que estão à nossa volta, né? Então, se nós mesmos estamos sempre na dúvida de quem a gente é, do que a gente quer, da onde a gente está indo, a gente vai acabar atraindo pessoas dessa forma também. É isso, é sobre isso, né? Porque eu vou atrair aquela relação para me mostrar as partes boas, mas também as partes não tão boas. Então, se eu me critico o tempo todo, o que é que eu vou atrair? Pessoas que me criticam. Para quê? Para que eu possa olhar para isso, porque é espelho, né? Para que eu possa olhar para isso e mudar o meu diálogo interno, né? Poxa, como eu tô bonita hoje. Poxa, como eu cresci, como eu evoluí. Eu tava falando com as meninas, né? Eu cheguei aqui e falei, nossa, eu me sinto outra pessoa. Eu vim há 4 meses e agora tô aqui de novo. Eu falei, nossa, que legal, como eu evoluí, né? E eu vivo isso o dia todo, né? Com as minhas clientes. Como elas evoluem de uma semana para outra. E o quanto que elas ficam impressionadas, né? Mas elas não têm esse olhar. Então, eu venho, trago esse olhar para elas e falo, poxa, mas olha como você mudou de uma semana para outra. Mas é porque a gente está muito para fora.
a gente não consegue olhar para dentro. E a gente está o tempo inteiro se criticando, se colocando para baixo, né? E aí as relações, elas vão fazer o quê? Elas vão refletir. Elas vão ensinar, né? Ensinar o que tá acontecendo internamente, elas te ensinam na sua cara, basicamente. Exatamente. Então, o primeiro lugar, né? A gente veio aqui na outra vez, falamos sobre a alma gêmea. Então, o primeiro amor é o amor próprio. Mas como, Camila, que eu faço isso? Vou te dar uma dica. Separe um tempo para você. Cuide de você, né? Faça um tempo para você. Esteja feliz na sua companhia. A solitude, ela é muito importante. A gente gostar de estar com a gente. Mas e para as pessoas que sofrem de ficar sozinha? Ou quando tentam se silenciar, né? Ficar distante das pessoas, acabam tendo ainda mais esses pensamentos de crítica, assim. É preciso tentar até conseguir. Porque no fim é você com você mesmo. No fim, a gente nasceu sozinha e a gente vai morrer sozinha. Então, as relações são maravilhosas. Elas ensinam muito pra gente, né? Mas a maior e a relação mais importante é a gente com a gente mesmo. Se eu não tô feliz comigo, se eu não tô bem comigo, eu não vou atrair boas relações. Então, a gente precisa sair dessas ilusões, desse medo de ficar sozinho, né? E se conectar realmente. Quem sou eu? Gostar da sua própria companhia. As minhas clientes, eu falo com elas, na hora que elas chegam nesse ponto, é aonde aquela pessoa especial vai aparecer. E é quando elas já não estão ligando mais. É quando elas soltaram tudo, elas saem da carência, porque muitas vezes a gente está ali na carência, querendo qualquer pessoa. Uhum. Qualquer pessoa serve, né? Eu vou deixando entrar, vira um terreno baldio, né? O Padre Fábio fala isso. Eu adoro isso. É um terreno baldio, porque ninguém tem controle, né? Vai um lá, joga um lixinho. Vai outro lá, joga um lixinho. Vai um lá e pega uma planta, né? E a gente não pode ser terreno baldio. A gente tem que saber cercar, limites, limitar, saber quem entra, saber quem vai, né? Então, a gente tem que saber colocar esses limites. E como eu vou saber o que é bom pra mim? Quando eu fico sozinha. Quando eu começo a entender, não, isso aqui tá bom, não, isso aqui não tá bom. E é aí que as relações abusivas começam. E você acha que, assim, pra gente evitar, por exemplo, uma relação abusiva e até mesmo a gente atrair um parceiro mais ideal para a energia ou para a evolução que a gente está no momento, é importante muita conversa antes de decidir qualquer coisa? Se diz com parceiro ou com você... parceiro, Com não certeza. só com você, né? Porque a hora que você tem os seus limites, a hora que você encontra qualquer pessoa, você já tem que ir definindo o que você quer. Ó, eu estou buscando isso, eu quero assim, você se encaixa, você tá de acordo? Sim. Tem que ir fazendo essa ligação. Sim, a gente vai muito na emoção, né, gente? E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, eu falo muito, siga seu coração, siga seu coração. Eu segui o meu. Mas, às vezes, eu seguia ele na emoção. E o coração não é emotivo estúpido, né? Ele é sábio. Às vezes, a gente acha que seguir o coração é seguir a emoção. E a emoção é fugaz, ela é rápida, né? E aí, você sai atropelando as coisas. Então, antes de se conectar com uma pessoa, realmente, você precisa ter esse lugar de conversa. Hoje em dia, a gente não se permite conversar, né? Eu estava conversando com uma pessoa, ele se encontrou com uma pessoa, né? Eles se conectaram e 2 semanas depois eles já estavam morando juntos. E aí a relação foi crescendo no meio disso, eles não se conversaram, não colocaram limites e acabou acabando. Então foi na paixão, no calor do momento, eles não se conversaram, não tiveram o tempo de se conhecer. Uhum. De saber qual é o seu limite. O que você quer numa relação? O que é importante pra mim, né? Igual, por exemplo, tem mulheres que falam, olha, mas eu conheci aquele cara e ele não quer ter filho. Eu quero ter filho. Então, por que você vai insistir? Por que você acha que você vai mudar aquela pessoa, né? Então, é importante para mim, por exemplo, como eu trouxe da outra vez, era importante para mim a minha carreira, era importante para mim viajar. Então, desde o início da relação, eu já deixei isso muito claro. Sobre isso, eu não vou mexer. Então, se é interessante, se o cara gosta de
futebol com os amigos, ok, né? Vamos fazendo as concessões e vamos entendendo ali quais são os limites desde o início. Desde o início é importante estabelecer os limites. Você quer ver uma relação que acaba ficando super abusiva? É a relação de sogra com nora. Por quê? Não se estabelece os limites, né? O marido, né, o esposo, o filho, ele não deixa de ser filho, mas ele tem que entender que ele está criando um outro núcleo familiar. E aquela mãe, ela é bem-vinda ali como mãe, né? Ela tem o lar dela, mas dentro daquela estrutura nova familiar que está se iniciando, ela não tem voz. Quem tem voz ali é o marido e quem tem voz ali é a esposa. E a esposa, muitas vezes, ela acaba ali sofrendo por essa interferência. Seja da sogra, seja dos filhos do outro casamento, seja da ex-mulher, seja das pessoas em volta, seja do amigo, né? Então, a gente tem que saber estabelecer limites, porque senão a gente acaba se sentindo abusado, acuado dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria relação. E aí já entra a parte importante, que não é só o limite entre o meu companheiro, é o limite com relação à família toda e todos que estão à nossa volta. Exato. A gente decide quem é que entra. A gente coloca os limites. Não é terreno baldio. A gente precisa cercar o nosso terreno. E a gente acha que não, que ser legal, que relacionar bem é deixar todo mundo entrar. E não é. Eu preciso saber quem são as pessoas, né? Quando a gente é muito carente, a gente vai deixando as pessoas entrarem e abusarem da gente. E a gente vai, a cada relação, pode ser que a gente vá se perdendo da gente mesmo. E é esse lugar que é importante a gente olhar. Depois de uma relação, como a gente disse da outra vez, é interessante a gente voltar pra gente mesmo. Fechar para balanço. Fechar para balanço. Porque tem relações que roubam a gente da gente mesmo. E a gente precisa se colocar de volta no meu papel. Quem sou eu? O que eu gosto, né? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir, né? Me vem uma cena quando eu tô falando isso, que é algo que eu gosto de trazer as metáforas, né? Pensa numa árvore. Então, tem uma árvore que está plantada logo no início ali da sua casa. Se a gente não olhar para essa árvore, ela vai começar a entrar dentro da janela. E se a gente não olhar, essa árvore, ela vai começar a crescer. Ela vai começar a crescer pelos cômodos. A raiz dela, ela vai começar a levantar ali o meu solo, a calçada, né? Então, o que é isso? É uma árvore, é uma relação que está invadindo o meu espaço privado. E o que eu tenho que fazer? Eu sou a responsável por podar aquilo que está me incomodando. Aquilo que está entrando dentro do meu espaço privado e que não está sendo interessante para mim. E como a gente faz isso? Não. Mas é fácil dizer não? Como que a gente faz as pazes com não? Praticando. Dizendo. Vai doer quando a gente disser não a primeira vez. Pode ser que as pessoas não gostem. Vai doer quando a gente começar a sair desse lugar de pessoa que diz sim para tudo e começa a dizer não. As pessoas vão estranhar, as pessoas vão virar a cara para você, mas está tudo bem. Para poder seguir para um próximo nível, você precisa começar a dizer não. Para atrair relações mais saudáveis, mais duradouras, você precisa começar a dizer não. Gente, eu não posso deixar as pessoas entrarem na minha vida e me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Eu tenho que ser dona de mim. Eu tenho que estabelecer limite nas relações. Entendem? Faz sentido isso que eu tô dizendo? Faz muito sentido. Acho que é até para naturalizar o não, né? Para o não ser mais bem digerido pelas pessoas. Sim, sim. E perceba, as pessoas que falam não, elas são mais respeitadas. Perceba as pessoas. Você consegue ver isso com criança. Minha família sempre fala, as crianças gostam tanto de você e você não faz o que as crianças pedem para você fazer. E eu fico, não, eu converso com elas. Eu explico, olha, a gente vai fazer assim, se você quer pegar alguma coisa, vai pedir pra tia. Aí, se a tia falar sim, a tia te dá, mas senão a gente nem vai. Então, eu tenho essa coisa e é engraçado que todo mundo da minha família fala, as crianças gostam de você e você não faz o que as crianças querem. Mas o que a criança precisa? De amor e de limite.
né? Então, quando a criança cresce nesse ambiente de amor e de limite, ela vai ter relações mais saudáveis ao longo da vida. Porque nem sempre a gente tem tudo o que a gente quer, né? E é bom porque aprende a lidar com isso também, Com a né? frustração. Que é o mais importante, porque a gente às vezes acha, eu quero aquele relacionamento, vou fazer dar certo, lá, e a hora que dá errado, aí se frustra, não quer mais nada, fica triste com você, se culpa demais com relação a isso, então acaba virando uma bola. Eu tenho uma pergunta. Uhum. A gente tem facilidade de falar para as crianças o não e o porquê. Tem facilidade para falar com as pessoas adultas? É muito louco isso, né? Por quê? É muito louco E por que isso, né? isso? A gente foi ensinado que a gente tem que ser bonzinho, né, gente? Porque falar não, as pessoas viram a cara, as pessoas não gostam, eu vou ser excluída, eu sou a chatona, né? Ah, chata! Isso, na verdade, é até um trabalho... Seria um trabalho da pessoa que fala não e um trabalho da pessoa que recebe o não, né? Exato. Porque a pessoa que recebe o não acaba tendo esse comportamento de criança, de se querer tacar no chão e... Fui contrariada, né? Que tem muita gente que tem exatamente essa atitude de fui contrariada e a pessoa que fala não tem que ter mais, tem que impor mais, né, esse Sim. respeito. É. Que é colocar o limite. Na verdade, é muito interessante quando você traz essa situação, eu vejo duas crianças se relacionando, né? E aí, a partir do momento que eu falo não, eu viro adulta. Uhum. Porque o adulto põe limite, né? Não é a criança que põe limite, é o adulto que fala, aqui não. Então, quando eu começo a dizer não, as minhas relações, elas saem de criança e adulto, ou criança, e elas vão de adulto para adulto. E eu não quero me relacionar com a criança do outro. Se o outro tá fazendo birra, o problema dele para lá. Isso não diz respeito a mim, né? As relações, elas se tornam mais saudáveis quando eu estou assumindo o adulto e o sábio que existe dentro de mim. Então, essa coisa de essa roupa não dá, ai, mas você vai me deixar aqui sozinho? Ai, mas, gente, mimimi, isso é criança, né? Criança cai no chão, faz birra e faz pirraça. Adulto se relaciona de uma outra forma. Adulto fala, não, olha, essa roupa, você gostou? Tá tudo bem, então vá. Eu acho que essa aqui fica melhor. Perceba a diferença na fala. Ai, com essa roupa você não vai. Não, olha, eu acho que essa aqui ficou melhor. Tá, e aí você decide. Uhum. Eu não sou objeto do outro. Não é posse, né? Eu não sou posse do outro. E a maioria das relações é isso. Quando a gente começa a se relacionar, a gente acha que a gente é dono do outro, né? E o outro acha que a gente é extensão dele. E eu não sou extensão de ninguém, eu sou pessoa, eu sou privado, né? Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos. Até dentro de um casamento, por exemplo, eu preciso colocar limites nessa relação. Olha, isso tá bom pra mim, isso não tá bom pra mim. E é aí que as relações crescem. Na área profissional, por exemplo, para quem trabalha com clientes, né? Se você tá se sentindo abusado, se você tá se sentindo ali... abusado mesmo, você tem que começar a colocar limites. Não é que é porque seu cliente que você vai deixar ele fazer tudo com você. A gente pode demitir cliente também, né, gente? Todas as relações, elas têm que ter uma troca, um balanço. Se a pessoa ela está invadindo o seu espaço, se você está se sentindo mal com essa relação, não tenha medo ou de começar a colocar não, ou de se afastar. E aí a gente está falando de quê? De toxicidade. Se tá me fazendo mal, se tá me fazendo sentir abusada, se tá me fazendo sentir mal comigo mesma, é melhor o distanciamento. Mas eu tenho que saber o que é bom pra mim. Eu tenho que entender e eu tenho que fazer o que é melhor pra mim. Né? Faz sentido? Faz super sentido. E é importante porque a gente tá falando aqui e a gente não pode esquecer que isso é um processo e acaba sendo difícil em algum nível, né? Não acho que nem difícil, é desafiador, porque a gente precisa trabalhar isso todos os dias. Não é um dia só que eu falei não e já deu certo. Não, exato. O não é treino. Né? A primeira vez vai doer, a segunda vez você já não vai importar tanto com a reação do outro. A outra vez você já vai falar, olha, falei de novo. E aí é esse lugar, né? De dar tapinha nas próprias costas. Yes, tô conseguindo. Uhul! Vamos lá, é um processo. E é engraçado que assim, eu vejo em mim, porque eu aprendi, estou aprendendo ainda, na verdade, a falar não. E tem certos nãos que pra mim eu ainda fico na dúvida se falam não. E daí, quando eu vejo que eu já estou falando não sem nem questionar, eu falo, nossa, cara, dá uma paz, né? Dá uma paz, porque você fala, não,
Se eu tô falando não, é porque realmente é isso. E uma coisa que a gente, pelo menos aqui no escritório, né, o pessoal da equipe e tudo, a gente vive falando é que quando a gente tem uma pergunta, e a gente viu isso, acho que até no Joel J, acho que é isso, né, em algum lugar, em algum pensador aí, a gente viu que se a gente tem uma pergunta e não é um sim óbvio, por exemplo, vamos pra Disney? Você fala sim, então você tem dinheiro, se não tiver dinheiro você vai dar um jeito, pronto, foi. Vamos pra Disney? Teve um talvez é não. Acabou. Porque se você tem que pensar muito sobre isso, quer dizer que não é isso que você quer, no fundo, né? É muito interessante. E aí é saber separar a emoção. Às vezes, né, a gente escuta dizer isso, que o mais interessante, nos Estados Unidos existe uma expressão que fala let me sleep over it, que é deixa eu dormir em cima disso. Deixa eu pensar sobre. Aqui no Brasil a gente não usa, né, muito essa expressão, não usa, eu nunca vi ninguém usando, mas é o mais inteligente. Se deu dúvida, se bateu e não expandiu de primeira, vá pensar sobre isso. Coloque uma noite de sono entre a pergunta e a resposta, né? Então, pense, porque agir com o coração não é agir na emoção. É diferente. E as emoções, o calor do momento, às vezes, pegam a gente. Até esse próprio exemplo que você trouxe. Vamos para Disney? Vamos. Tá, vamos, mas e aí? Qual é a par? Quando? Como? Como que é o planejamento? E o planejamento disso, né? Então, tem várias situações que a gente precisa pensar realmente antes de agir. E na nossa relação, nas nossas relações também. Vai ter a hora que a gente vai falar esse sim, vai ter a hora que a gente vai ter que falar não. E tá tudo bem, a outra pessoa vai ter que entender isso, né? No meu caso, hoje em dia, eu percebo que com filhos, com marido, com 2 filhos, tem hora que eu preciso falar com meu marido. Olha, eu preciso tomar um banho, porque senão o dia passa e eu não tomei um banho, eu não lavei o cabelo. E se eu não fizer esse movimento, ele não vai virar pra mim e falar assim, vai lá tomar um banho. E tem mulher que espera que o homem faça isso. Gente, ele não vai fazer. Não, ele vai fazer o dele. Sim, a responsabilidade não é dele de cuidar de você. Cara, tem muita mulher que se confunde nesse lugar, né? A gente precisa falar sobre isso. Para de colocar o seu companheiro nesse lugar de achar que ele tem que cuidar de você. Você tem que cuidar de você, né? Assim como você também não tem que ficar cuidando dele. Sim, é uma coisa que a gente acaba falando. Ai, o marido casa pra substituir a mãe. Mas tem muita mulher que casa pra tentar substituir o pai de alguma forma na proteção, no cuidado. Gente, não dá. O pai e a mãe são uma pessoa e o seu marido companheiro é outra. Ele tá ali pra te apoiar. Lógico, mas daí você precisa comunicar. Preciso tomar um banho. Preciso que você fique a criança. Preciso sair porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Então, isso é necessário. E essa conversa é construir o limite tanto pro não, mas quanto pro olha. Esse é uma das coisas que eu preciso, né? Que a gente não pode esquecer. Que quando a gente... Que é engraçado que a gente acaba falando de um relacionamento abusivo, mas a gente abrange todos os tipos de relacionamento. Porque o abusivo, ele não é só a violência, não é só o xingamento. Sim. Ele é o ciúme muito, muito forte, a possessividade, o você não faz isso sobre sem a minha presença. Então, você precisa dar eu gosto de carinho, eu gosto quando a gente sai em grupo, você pega minha cintura. Ou eu não gosto que você pegue na minha cintura quando a gente tá no meio dos amigos. Então, cada pessoa é um mundinho, né? E a gente tem que aprender o mundinho dela e saber se os nossos 2 mundos se conectam, se eles estão num nível ali bom. É isso. Como que o outro vai saber qual é o meu limite ou qual é o meu desejo se eu não comunico? As mulheres acham, né? Tem muita mulher que acha isso, que o companheiro tem que adivinhar qual é a necessidade dela. Não, se eu não disser pra ele o que é bom pra mim e o que não é bom pra mim, como que ele vai saber? Ele não é a minha extensão, né? Ele não é um objeto, ele é uma pessoa, é um outro universo diferente do meu. Então, essa a importância na comunicação. Na comunicação, no estabelecer limites em todas as relações, né? Por exemplo, no chefe e no empregado, né? Se o chefe começa a gritar com você, abusar, bater na mesa... Não, eu não vou tolerar. E você não é obrigado a tolerar isso, né? A sogra que começa a invadir demais, o próprio filho que não dá espaço, né? Eu
passo por esse momento, e eu acredito que muitas mães passam por isso, aonde a gente perdeu o espaço do trabalho. Virou tudo junto, né? Aí por causa de pandemia e tudo mais. Então eu preciso, por várias vezes, me é doído, mas eu preciso falar pro meu filho, você não pode entrar agora. Agora a mamãe está trabalhando. Agora não é um bom momento. Então ele precisa o quê? Esperar para que a mamãe esteja disponível logo à frente. E isso eu tô ensinando pro meu filho o quê? Os limites das relações. Porque às vezes ele, por mais que eu seja mãe, eu também tenho que saber colocar limite nos meus filhos, né? Sim, então é engraçado que isso era uma pergunta que estava aqui, mas a gente já entrou nela sem eu fazer a pergunta, que é quais são as ações para a gente ter uma relação boa. Então, as ações é a gente, se possível, né, criar os nossos filhos hoje já entendendo um sim, um não, um limite, um expressar o que eles precisam, o que eles desejam, e como adultos que não tiveram esse tipo de ensinamento, é praticar hoje. Sim. É isso. E a gente precisa, além de estabelecer limites, dialogar. A gente não sabe dialogar, né, gente? A gente tá sempre gritando, tá sempre na emoção, né? Então, assim, as emoções são maravilhosas, elas nos ensinam a cada dia. A gente tá aqui nesse planeta para poder aprender a lidar com as emoções. Porém, a gente não pode se deixar levar pelas emoções. Então, muitas vezes, se tá desafiador, se tá complicado, espera um minutinho. Senta, respira, né? Não vá para o embate logo de vez, porque aí você vai estar gerando um outro problema, né? E aí as pessoas ficam no grita e ninguém resolve nada. E aí, de novo, eu vejo essa cena. 2 crianças brigando pelo brinquedo. Alguém tem que adultecer. Alguém tem que ir para o lugar do adulto, né? E eu não quero ser adulta me relacionando com uma criança. Eu quero ser uma adulta me relacionando com outro adulto. Mas como que a gente faz essa transição? Eu preciso sair do lugar da criança birrenta. Ah, mas se você não fizer isso para mim, também eu não quero. Vou terminar, vou embora. Gente, relação é construção. Então, tem muita gente que fala, nossa, 8 anos de casamento, que lindo. Lindo. Ninguém vê os perrengues. Todo mundo passa perrengue. É construção. Eu tive que sair desse lugar da criança birrenta. Por quê? A minha referência de relacionamento, o que eu vi com os meus pais, eram 2 crianças birrentas ali o tempo inteiro. E por isso eu me coloquei numa relação de relacionamento abusivo. Como eu disse para vocês no início, né? Eu me coloquei numa relação de relacionamento abusivo porque essa era a referência que eu tinha. E numa relação de relacionamento abusivo tem o quê? Tem xingamento, tem agressão verbal, tem crítica, e ele vai evoluindo até que pode ser que chegue numa agressão física. Isso é saudável, gente? É bonito isso? Eu não quero viver isso. Eu quero me relacionar para quê? Com pessoas que me coloquem para cima. Com pessoas que eu vou ter o prazer de chegar na minha casa e falar, nossa, que delícia, que gostoso, aqui é meu porto seguro. Né? A maioria das casas, você chega até um inferno. As pessoas, uma brigando com todo mundo na posição de criança birrenta. Um brigando mais e gritando mais alto, querendo o brinquedo do outro, ou querendo que o outro faça determinadas coisas que ele não quer fazer. Né? Então, vamos adultecer. Pessoas que se relacionam melhor, elas têm essa postura do adulto, do sábio. Ela sabe lidar com as emoções, ela sabe sair de cena, ela sabe se posicionar, ela sabe colocar limites, ela sabe falar não, ela sabe ficar sozinha, ela sabe estar em solitude, ela sabe o que é bom para ela. Camila, como eu faço isso no meu dia a dia? Essa é a pergunta de milhões, que Não todo mundo quer saber. Como que a gente inicia isso? Porque muitas pessoas podem estar assistindo e estar falando assim, gente, eu faço isso, aí meu pai faz isso, aí no trabalho eu já reparei que acontece isso. Como que a gente começa? Qual é o passo? Quem a gente procura? Você e quem mais? Eu acho que um primeiro passo é você estar assistindo esse podcast. Sinal que você quer melhorar.
né? Parabéns para você que tá aqui tentando melhorar as suas relações. Tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo, você pode se conectar, né, a pessoas que já estão nesse lugar de relações mais maduras. Então você pode buscar, tem livros que você pode ler sobre comunicação não violenta, tem várias sobre diálogos, sobre melhoria nos relacionamentos de uma forma geral. Agora tem algo que você pode fazer você com você mesmo. Pensar sobre as suas atitudes. Não ter medo de estar nesse lugar de pensar, de se autoanalisar. Mas, de novo, não é autocobrança, é autoanálise. Então, pense como foram as suas relações durante o seu dia. Tire 5, 10 minutos. Se você for uma pessoa da escrita, escreva sobre isso. Olha, aqui eu acho que foi super legal. É algo que eu faço muito com as minhas clientes. Eu tenho encontros com elas semanais, então eu falo, como que foi isso? Como que foi com o chefe? Como que foi com o marido? Como que foi com o filho? E aí, nessa conversa, elas vão me trazendo e a gente vai vendo juntas ali as melhorias na comunicação, na relação, porque tudo muda quando a gente começa a se priorizar, né? Então, tudo muda quando a gente começa, antes de ir para o outro, a gente voltar para a gente mesmo. Tudo pode mudar nesse movimento. Vou contar uma história, gosto de contar histórias, de uma cliente que está comigo há 1 mês e meio. Ela chegou para mim, estou estafada, preciso de cuidados, eu quero voltar para o autocuidado. Falei, ótimo, é o primeiro passo. Você olhar para você mesma. Identificou a necessidade e procurou ajuda. Me procurou. E aí tem 1 mês e meio que a gente está junto, fazendo sessões semanais. Todas as relações dela já mudaram. Por quê? Porque ela fez esse movimento de entender, né, que ela precisava de cuidado. Ela começou a dizer não. Ela começou a delegar e a falar, olha, isso é minha responsabilidade, isso não é a minha responsabilidade. E automaticamente, né, depois de trabalho, né, as relações dela exteriores estão mudando. E aí, tudo muda. Quando você fazer esse movimento de se olhar. Gente, é 1 hora por semana que ela tá comigo, né? Então, se você fizer esse movimento de todos os dias se olhar um pouquinho, bom, hoje eu consegui falar não, hoje eu consegui expressar, verbalizar o que é bom pra mim, automaticamente você vai ver que as suas relações vão mudar. Mas seu olhar precisa mudar também, tá? Porque tem muita mulher que muda a forma, mas não consegue enxergar as mudanças, né, que aconteceram no exterior. Então, tem muita mulher que chega pra mim e fala assim, ai, meu casamento tá horroroso. Então, você precisa mudar o olhar sobre esse casamento também. Porque, às vezes, você faz essas mudanças todas, o marido muda, mas você não consegue perceber a mudança, porque você ainda tá rodando no programa antigo. Então, é interessante também mudar o seu olhar para com as relações. Começa a perceber. O que será que está faltando aqui nessa relação? Se tem pessoas próximas a você, começa a perceber. O que essas pessoas falam da sua relação? É muito interessante porque num ciclo de relacionamento abusivo, o abusador ele te tira do seu ciclo de amizades. Né? E esse ciclo de amizades, por várias vezes, eles percebem e te falam, mas a gente não dá ouvido, porque a gente está cega. Então, a gente, enquanto esse amigo, não pode desistir também, né? Quando a gente é esse amigo, mas a gente também tem que deixar essa pessoa acordar. E estar ali disponível para essa pessoa quando ela vier, né? Tem um caso para mim que foi muito marcante que aconteceu comigo. Em um dos relacionamentos que eu tive, nesse propriamente dito, onde eu passei por um relacionamento abusivo, onde eu cheguei ao extremo, eu estava com essa pessoa numa festa, né, e aí eu comecei a olhar para o lado e ele me beliscou. Fez assim, para! E aquilo para mim, eu olhei e eu me senti amada. Eu me senti amada. Eu falei, uau, olha, ele tá se importando comigo. Ele tá com ciúmes e por isso ele se importa. E aí eu comentei com uma amiga minha. E chegou a ficar roxo no meu braço. Nossa. E aí eu comentei com essa amiga minha e ela disse, Camila, cuidado, isso não é amor. Isso não é amor. E aí eu me afastei dessa amiga, me afastei de várias pessoas e fui caindo cada vez mais nesse buraco.
Até que um belo dia eu não aguentei mais e comecei a buscar ajuda para poder sair desse lugar, né? E uma estatística que eu trouxe para vocês antes da gente começar é que de 10 relacionamentos abusivos, 7 mulheres acabam voltando para esse ciclo do abuso. Por quê? A mulher, ela tá tão... ela não tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Ela se deixou ser roubada dela mesma. E aí, para ela voltar, para ela sair desse lugar, é muito desafiador. É muito difícil. Então, você que tá passando por um relacionamento abusivo, eu te entendo. Nós aqui, né, abraçamos você, e por isso que a gente está trazendo esse assunto. Realmente é desafiador, mas tem jeito, tem como. Se você quiser, pode ser que você tenha que buscar ajuda especializada. Eu recomendo que você faça isso. Mas conte com a ajuda dos seus familiares, né? Sem julgamento. E para você que está próximo... Eu acho que o principal, não tenha medo de falar sobre isso com as pessoas que estão à sua volta. Exato. Porque a gente fica tão envergonhada, a gente fica tão machucada, a gente fica tão, nossa, como eu fui boba, como eu fui otária. Mas, na verdade, a gente vai precisar de uma mãozinha para tirar a gente do buraco. E essa mão aparece, né? Ore, reze, conecte-se com você de novo e não tenha medo de mudar de vida, porque às vezes a gente continua nesse lugar porque é o confortável, né? É o quentinho confortável, que meu filho fala sobre isso. É o gostosinho ali que você já sabe, mas é o gostoso que machuca. Porque tá sufocando de alguma forma. Tá sufocando. É sobre isso. Eu fico até sem fala. Eu fico sem fala porque a gente se reconhece, porque não é só um relacionamento amoroso, né? A gente acaba lembrando de relacionamentos de trabalho, que você vê que as pessoas passaram seus limites. E quando a gente começa a ter essa visão, acho que a primeira coisa que a gente faz é, nossa, como que eu deixei? Sim. Né? E daí a gente tem que trabalhar uma frase que eu tento levar muito comigo, que é, eu fiz o que eu pude com o conhecimento que eu tinha na época. Sim, né? E que bom que você tá nesse lugar de se enxergar naquele lugar e de sair daquele lugar. Né? Então você tem que ter essa noção de que, com 22 anos eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Então não adianta eu me culpar da pessoa que eu era com 22 anos. Sim. Então eu tenho que falar, ela com 22 anos fez o que ela pôde. E agora eu sei, eu tenho consciência de tudo isso e eu não vou repetir. Né? Então, demanda muita terapia, muito conhecimento, muito tempo para pensar, que é o que você falou, de a gente realmente refletir sobre as coisas. E quando a gente começa a ver isso com mais calma, é fácil, é mais fácil da gente se cuidar, né? Que eu acho que é o mais importante, que é a gente se cuidar e se ouvir. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. No fim, sou eu comigo mesma. Né? Então, se eu não estiver bem comigo, se eu não quiser melhorar, ninguém vai fazer esse papel por mim. Então, para eu me relacionar de um lugar de inteireza, eu preciso estar bem comigo mesma. Uhum. E como eu faço isso? Se cuidando, se olhando, se priorizando. As relações, elas começam a ser mais saudáveis quando eu faço esse movimento. Olhe para sua criança, olhe para sua infância. Todo mundo tem uma criança dentro. Olhe para sua infância. Quem são as referências de relação que você tem? Quando me disseram que isso não era amor, quando eu sofri, né, a questão do beliscão, eu buguei. Teve que reconstruir tudo que você viu. Exato. Porque eu tive que desconstruir, na verdade, né, tudo aquilo, até eu entender que realmente isso não era amor. Isso não é amor. Você não tem que aceitar tudo. Isso não é amor. Uhum. Amor é leveza, amor é companheirismo. Qualquer coisa que te oprime, que te machuca, que te diminui, não é amor. E se invade ainda o seu espaço físico, como foi nesse caso, né, é ainda mais sério. Então, mulher, denuncie. Você não está sozinha, não. Pelo amor de Deus, você não está sozinha. Não. Busque seus direitos, não tolere uma situação assim. Exato. É você que coloca o limite. Essa relação, ela só vai ficando cada vez mais abusiva porque em algum nível você não colocou o limite, né, necessário. Então, é importante que você o faça, porque senão realmente essa planta, essa árvore, ela vai entrando e na hora que você vê, você não tem mais quarto, você não tem mais casa, você não tem mais você.
Lembrando, gente, que a gente não tá aqui falando que se você sofreu ou sofre, ou conhece alguém que sofre alguma violência, a gente não tá culpando a violentada, ok? Sim. A gente tá mostrando que é difícil estar nessa posição, é extremamente desafiador, as pessoas que estão em volta precisam dar um apoio para essa pessoa e que ela pode sim tomar uma outra decisão. Ok? Então, lógico, a gente não tem poder sobre a vida do outro, mas o máximo que a gente pode fazer, que é o que a gente já falou, é apoiá-la e tentar estar ali a hora que acontecer alguma coisa, a gente resgatar essa mulher. Sim. Então, é muito difícil. Sem julgamento. Sem julgamento nenhum. O Brasil é um país violento, com mulheres, principalmente, então a gente não quer culpar elas, mas que a gente consegue eliminar isso se a gente tem esse conhecimento, né, que a gente está falando aqui, antes de qualquer relação chegar numa violência física mesmo. Sim. Tá? Então, vamos abrir o coração, nos conhecer a pessoa que a gente está se relacionando para que isso diminua. Então, acho que o mais importante é isso, pra gente ter uma noção de que todos nós estamos nessa. Enquanto uma mulher está sendo violentada, todas nós estamos de alguma forma. Exato. Eu vou trazer isso que sobre violência, né? Existem vários tipos de violência. Então, eu vou trazer um material aqui que eu achei muito interessante para você, mulher, que está passando por esse tipo de relacionamento abusivo, para você se identificar. Então, não é normal, não é comum, não é legal, não é bom. Você pode pedir ajuda, né? Você pode colocar limites. Se você já está num lugar onde essa pessoa está te ameaçando, busque uma medida protetiva, busque um advogado, busque alguém para te tirar desse lugar. Você pode ter relações mais saudáveis. Então, vamos lá. Violência psicológica. Te insulta, te humilha, te isola, te persegue, te ameaça. Violência moral. Te calunia, te difama, te injuria. Violência física, te empurra, te bate, te chuta, te amarra, te violenta. Violência patrimonial, controla o seu dinheiro, destrói os seus objetivos, não te deixa ir trabalhar. Chantagem para obter aquilo que é interessante para aquela pessoa. E por último, violência sexual. Te pressiona, faz algo contra a sua vontade. Se nega a usar preservativo, controla seu método contraceptivo. Tudo isso, todas essas são formas de violência. Às vezes a gente acha que a violência ela é só física. É que existe só uma, mas não, são várias, né? Então, por isso que é importante o que a gente falou agora. Se conheça, saiba os seus limites, saiba os seus direitos, saiba procurar ajuda. Não se isole das pessoas que já tem na sua vida por uma pessoa que chegou agora. Não permita que uma pessoa no trabalho fale mais alto com você. Sim. Tudo isso é importante. Então, não existe só a violência física, existem vários outros. Sim. E é interessante, né? Quem nunca sofreu abuso no trabalho, né, gente? Qualquer tipo de abuso mesmo. Às vezes de te caluniar, de gritar com você, de falar que você é burro, ou que você não é capaz, ou de te difamar, né? Então, não tolere. Você pode buscar os seus direitos, né? Seja no RH, seja buscando um outro emprego, seja dizendo para essa pessoa que você não vai tolerar aquele tipo de comportamento. Sim. De novo, nós podemos sim colocar limite nas relações. O outro, ele não pode chegar e me tratar como um terreno baldio. Como ele bem entender. Ele tem que me tratar como eu quero ser tratado. Exato. E é aí que eu dou o tom de todas as minhas relações. E quando isso muda, tudo externamente muda também. Vamos bater uma palma pra essa mulher, gente. Nossa. Ai, bom... Eu acho que é isso, Cá. Muito obrigada. Eu já quero voltar! Já, mas vai voltar porque é importante, eu acho que, né, essas entrevistas que a gente faz, onde a gente consegue falar de assuntos pesados com clareza. Foi leve, né? Foi leve. São assuntos pesados com clareza e essa leveza. É mais fácil, eu acredito, que para a pessoa que está ouvindo ou assistindo se sentir acolhida e despertar, que eu acho que é o mais importante, né? Então, é aquela coisa que a gente fala,
desperte antes de chegar numa violência física que acaba ainda deixando a mulher ainda mais fragilizada, né? Sim. Então, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que estão do seu lado, fiquem de olho nas crianças, principalmente, até mesmo irmãos, irmãs, fiquem de olho, estejam unidos, que eu acho que assim a gente consegue ter um futuro melhor para todo mundo, certo? Sim. Cá, muito, muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu que agradeço. Gente, se precisar de ajuda, eu estou à disposição. Eu sou uma sobrevivente. Eu consegui romper esse ciclo de abuso e eu fico emocionada quando eu falo isso. Lá atrás, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com essa minha história. E hoje eu tô aqui. E mulher, se sinta abraçada. É desafiador sair, mas eu sou a prova viva de que você consegue sair disso. E precisando de ajuda, peça ajuda. Estamos aí. Gratidão, meninas. Ai, muita gratidão. Muito bom estar aqui. Para você que tá curioso, quer conhecer mais o trabalho da Camila, as redes sociais dela tá na descrição do vídeo, tá na tela, tá lá no nosso Instagram, tá lá no TikTok, então vai lá, segue ela, conhece, se você realmente precisa de ajuda, ela tá aqui para isso. E eu queria agradecer muito você que escutou e assistiu até agora. Se você conhece alguém que precisa dessas informações, manda daquela forma meio sutil. Olha que legal esse conteúdo, vamos refletir sobre, conversar sobre. Manda, que acho que assim a gente consegue ajudar outras pessoas também, certo? Não esquece também de seguir o Podinista e ajudar esse projeto e esse episódio ir mais longe, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu ou escutou até agora e eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Gratidão.